Olá! Nessa aula vamos aprender sobre medidas de tendência central. Bom, o que são medidas de tendência central, então? A maioria dos dados apresenta uma tendência de se concentrar em torno de um ponto central, e este valor é uma medida de tendência central. Como assim? Olha só, se eu estou em uma sala de aula, geralmente os alunos nós podemos representar as idades dos alunos através de uma idade, porque todos os alunos têm a idade parecida naquela sala de aula. Então, o que que as medidas de tendência central fazem? Elas resumem o comportamento central dos dados. Bom, ainda sobre medidas de tendência central, elas constituem as principais características de um conjunto de dados. São valores que resumem o comportamento central dos dados e podem representar um conjunto de dados. Quais seriam as medidas de tendência central que nós vamos ver nessa aula e vamos entender melhor? É a moda, a média e a mediana, tá? Então nós vamos trabalhar com a moda, a mediana e a média aritmética. Vamos começar então? A primeira delas que nós vamos trabalhar é a mediana. O que que é a mediana? A mediana é o valor que divide um conjunto de dados ordenados ao meio. Vamos a um exemplo, então? Vamos imaginar o número de gols registrados em uma partida de futebol. Na primeira partida de futebol deu 3 gols, na segunda partida de futebol 1 gol, na próxima 2 gols, na outra não houve nenhum gol. Ok? Então esses foram os gols das partidas de futebol que ocorreu no último domingo, por exemplo. Ok? Bom, feito isso, nós temos duas características aí para ver qual é a mediana. Então, para a determinação, utilize a seguinte regra: depois de ordenar a amostra de n elementos. Se n é ímpar, a mediana é o elemento médio. Se n é par, a mediana é a soma de dois elementos divididos por 2. Ok? Então vamos à prática? Olha só. Então, nós temos lá quantidade de dados ímpar. No nosso conjunto de dados, a quantidade que nós temos aqui é ímpar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok? Então é ímpar. O que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro a gente tem que ordenar os dados. Então aqui estão os ordenados, ó. Primeiro está o zero, depois está o outro zero, depois vem os uns que a gente tem, e aqui está o último. Então a gente tem que ordenar esses dados. Na sequência, a gente vai aplicar a seguinte formulazinha: n mais 1 dividido por 2. O que que é n? É o número de elementos que a gente tem. Então, número de elementos mais 1 dividido por 2 igual a 7. Então, eu vou ter que buscar o dado que está na sétima posição. Então, olha só, posição 7, vou lá com os valores ordenados, a gente encontra na sétima posição o valor 12. Então, a gente diz que a mediana é 2. Ok? Na sequência, nós vamos trabalhar agora com a mediana para dados pares. Então, aqui tem uma quantidade de dados e o número de elementos que nós temos aqui é 14. Quando a gente tem um número par, a gente vai utilizar a mesma formulazinha, só que ele dá uma posição quebrada, 7,5. A gente vai pegar o elemento que está na posição 7 e na posição 8, parte inteira e parte inteira, então 7 e 8. Vai pegar esses dois valores, vai somar os dois e dividir por 2. Então a mediana vai ser 6,5. Ok? Então aprendemos a calcular a mediana. Qual é a próxima medida de tendência central que a gente tem? A moda. O que que é a moda? A moda é o valor que se repete mais, ou seja, é o valor que apresenta maior frequência para dados discretos, ou intervalo de classe com maior frequência para dados contínuos, que a gente nem vai falar nessa aula. Existem casos onde não existe moda, não tem um dado aonde que não tem um conjunto de dados onde um valor se repete mais, então não existe moda. Ou existem casos que pode existir até duas modas ou mais se tem um valor que se repete mais, ok? Então a gente pode ver assim, a gente ouve falar todo dia em moda, né? Moda, se a gente for olhar nas lojas, nas vitrines, diz assim, ó, a cor do verão é o vermelho. Tu vai ver que nas vitrines vai ter sempre roupas na cor vermelha. Então, olha só, se eu for olhar aqui, ó, foi feita uma pesquisa em um restaurante e as pessoas que saíam do restaurante já respondiam que o restaurante era péssimo, ruim, bom, ótimo, excelente. Bom, o que que é a moda aqui? É o ótimo, é o que mais se repetiu. No restaurante B, veja que as respostas B de bom e O de ótimo, elas são iguais, então ficou bimodal. Agora, já no restaurante C, não tem como a gente encontrar uma moda, porque as respostas foram bem divididas, ok? Então, moda é o que mais se repete.
Na sequência, a gente vai trabalhar com a média. A média todo mundo já utilizou alguma vez na vida, tá? Então é o tipo de medida de tendência central mais utilizada. O que que é a média? É a soma dos valores de todas as observações divididas pelo número de observações envolvidas. Qual que é o perigo da média? Um mais valores bastante discrepantes do conjunto pode distorcer a tendência apresentada pela média. Essa distorção pode ser minimizada é, aplicando-se peso observões através da média aritmética ponderada, que a gente não vai ver nessa aula, tá? Bom, como que a gente calcula a média? A média aritmética de um conjunto de dados numéricos é a soma de todos os dados dividido pelo número de dados. Então, a média, representada por x barra, é a somatória de todos os elementos, começando o primeiro elemento, indo até o último elemento, dividido pela quantidade de elementos, ok? Essa é a fórmula para uma amostra e essa é a fórmula que a gente tem para uma população. O que muda é apenas o símbolo da representação da média da amostra e da população. Bom, então olha só, se eu tenho aqui os dados abaixo, representa o número de acidentes ocorridos por dia em uma grande estrada. Então, num dia ocorreu 3 acidentes, no outro dia ocorreu um, no outro 2. Eu quero saber qual que é a média de acidentes. Utilizando a nossa fórmula, eu tenho que somar todos os valores e dividir pela quantidade de observações, que foram 13 observações. Com isso, eu tenho que a média é de 2 acidentes por dia nessa rodovia, ok? Bom, então essa foi uma simples aula, só para a gente atender as atividades do curso de criação de videoaulas da turma 2020A, ofertado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul.